Então, hoje a gente vai continuar aqui com essas palestras voltadas para a questão do ministério pastoral e da paternidade. O tema do que eu vou falar hoje é Cristologia e ministério pastoral. Então, eu quero falar um pouco sobre como que a vida de Jesus molda o nosso pensamento sobre o ministério. O foco do que eu vou falar aqui está muito ligado à questão pastoral, mas pode ser transportado e aplicado para qualquer tipo de liderança exercido na igreja. Então, talvez você pode pensar assim, mas eu não sou pastor, eu não tenho chamado pastoral, mas a questão é que os princípios que vão ser falados aqui, eles podem ser aplicados desde o cuidado com uma pessoa por meio de um relacionamento de discipulado, que é uma coisa que todo cristão foi chamado para fazer, até mesmo para coisas relacionadas à liderança de áreas práticas, áreas administrativas até da igreja. Tudo isso envolve uma necessidade de aplicar esses princípios da vida de Jesus. Quando a gente olha para a igreja no primeiro século, você que é familiarizado com o livro de Atos vai lembrar disso, houve uma necessidade ali, no início da igreja, onde havia um problema na distribuição de alimentos para as viúvas, que eram pessoas necessitadas, eram pessoas que não tinham como prover sua própria renda, que não tinham como ter os seus próprios recursos, e dentro da organização da igreja primitiva, essas pessoas elas recebiam uma quantidade diária de alimentos. Basicamente, era o sistema de distribuição de cestas básicas da igreja. Quando isso aconteceu, quando esse problema acontece, e não é um problema só de administração, porque havia um problema de um certo preconceito racial na época ali, porque haviam viúvas que eram de cultura judaica e haviam viúvas que eram... todo mundo era judeu, tá? Até aquele ponto na igreja ali não tinha... era igual o Escher fala, né, que lá em Israel não tem esse problema do pessoal querer ser judeu, porque ele falou que lá todo mundo é judeu. Até os assaltantes, as prostitutas, todo mundo é judeu. Na época lá, não tinha uma crise de alguém querer ser judeu ou não querer ser judeu, mas existia o problema de que tinham pessoas que, ainda que fossem judias de fato, elas haviam sido criadas numa cultura diferente e havia um preconceito aí. E aí o problema surge e os apóstolos fazem um negócio que nenhum pastor quase hoje em dia faria, e se fizesse seria tido como algo totalmente absurdo, porque eles disseram basicamente o seguinte: olha, eu sei que vocês estão tendo problema aí para comer, mas a gente não vai mexer com isso não. A gente vai se preocupar com o ministério da palavra. E aí eles instruíram a igreja a escolher pessoas para lidar com aquele problema. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: a instrução deles não era que eles escolhessem pessoas que tivessem somente habilidades administrativas. Eles instruíram a igreja a escolher pessoas cheias do Espírito Santo para exercer essa função diaconal que estava surgindo na igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida, um coração semelhante ao coração de Jesus, isso não são pré-requisitos só para quem vai desempenhar uma função que nós consideramos espiritual. Todas as funções na igreja são espirituais. Todas as funções na igreja, elas têm um pré-requisito de você ser alguém que está espelhando o caráter de Cristo. Não importa se você está lavando um banheiro ou se você está pregando a palavra. Se você não tem o seu coração cheio de Deus, você está desqualificado para fazer isso. Essa é a verdade das funções e dons apresentados para nós no Novo Testamento. Então, o que eu vou falar sobre como a vida de Jesus molda o ministério pastoral pode ser aplicado, sim, para qualquer tipo de ministério que vai ser exercido dentro do corpo de Cristo. Então, eu quero começar falando o seguinte: o que eu quero dizer por cristologia? Cristologia, para aqueles que não sabem, é o ramo da teologia que estuda a pessoa e obra de Cristo. Isso inclui suas naturezas, divina e humana, seus estados, a pré-existência de Cristo antes da encarnação,
a humilhação de Cristo na encarnação e a exaltação de Cristo na sua ascensão após ser ressuscitado, e também os seus títulos e ofícios, que é uma área onde a gente vai concentrar um pouco mais. Nesse estudo, a gente vai se concentrar nos 3 ofícios de Cristo que são prefigurados no Antigo Testamento. Que ofícios são esses? O ofício de sacerdote, profeta e rei. Então, existe toda uma gama de estudos sobre o tríplice ofício de Cristo, como é prefigurado no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que esses são as 3 figuras principais do desenvolvimento do plano de Deus. Então, quando você pensa em alguém, principalmente quando você pensa em alguém da Antiga Aliança, quando você pensa em alguém que foi usado por Deus, que caminhou com Deus, que foi importante para o desenvolvimento do plano da redenção, geralmente essa pessoa vai cair numa dessas 3 categorias. Ou ele foi um rei de Israel, ou ele foi um sacerdote de Deus, ou ele foi um profeta de Deus. Então, é claro que existem inúmeras representações desses ofícios na Bíblia. Por exemplo, você pode pegar um profeta Abraão é chamado de profeta, mas a gente não tem nenhuma profecia dele. Ao mesmo tempo, Isaías é um profeta, ele foi um profeta que produziu muito material para ser posteriormente lido e estudado. Então, a questão é que o ministério profético ele não tem a ver só com você ser um proclamador ou um escritor ou alguma coisa do tipo, mas ele tem a ver, sim, com você carregar uma mensagem. Carregar uma mensagem é a essência do que significa ser um profeta no período do Antigo Testamento. Você tem uma mensagem de Deus para ser transmitida ao povo de Deus. Então, a nossa ideia é que Cristo é o maior exemplo e nós, como discípulos, devemos segui-lo. Basicamente é isso. A gente deve seguir Jesus, a gente deve olhar para Jesus para que Ele molde a forma como a gente entende que a gente precisa viver. Então, a gente vai olhar para Jesus dentro dessas lentes de Jesus sendo um sacerdote, rei e profeta, e a gente vai entender como que isso é aplicado ao serviço pastoral. Então, eu peguei uma citação aqui de um artigo do Vinícius Musselman. Ele fala o seguinte: como profeta, ele nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, vivendo para sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Como rei, ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protegendo seu povo e conquistando sobre os seus inimigos. Então, isso daqui é um resumo desses 3 ofícios e como que eles se manifestam na vida de Jesus. Uma coisa que é importante você ter em mente enquanto eu vou discorrendo sobre esse assunto aqui, é que quando eu falo de Jesus como sacerdote, rei e profeta, eu não estou falando da perspectiva do Novo Testamento. Eu não estou falando do sacerdócio real de todos os cristãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando a respeito do serviço profético a partir do Novo Testamento. Eu não estou falando a respeito de o cristão ser um sacerdócio real diante de Deus. Eu estou falando desses papéis na Antiga Aliança e como esses papéis eram exercidos na Antiga Aliança. Então é só para você ter em mente que quando eu uso essas figuras aqui, eu estou falando como que todas essas figuras do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Eu não estou falando da figura real de um cristão que governa diante de Deus por meio da intercessão, porque isso daí já é um papel sacerdotal e real ao mesmo tempo. Então, é para você entender onde que eu estou querendo chegar aqui, é só você pensar o seguinte, quando você mistura realeza e sacerdócio, você está falando de uma perspectiva neotestamentária, você está falando disso depois de Jesus. Quando você quando você entende o serviço profético como algo que pode ser acessado por qualquer cristão, você está falando a partir da perspectiva do Novo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os profetas do Antigo Testamento, os reis do Antigo Testamento,
os sacerdotes do Antigo Testamento, eles têm o seu pleno cumprimento na pessoa de Jesus. E é a respeito dessas figuras que eu quero falar, como um molde, como que isso se cumpre na vida de Cristo e molda a nossa liderança. Por quê? O rei, no Israel antigo, era uma figura de líder da nação. O sacerdote no Israel antigo era uma figura de líder na nação. O profeta no Israel antigo também era uma figura de líder na nação. O fato de um cristão ser um sacerdote não quer dizer necessariamente que ele é um líder. O fato de alguém até mesmo ser um profeta, alguém estar servindo no ministério profético, não quer dizer necessariamente que ele é um líder. Quando a gente fala da nova aliança, mas nesses moldes antigos, sempre que alguém era rei, sacerdote ou profeta, ele era uma liderança, ele era alguém reconhecido como uma autoridade. E é esse tipo de autoridade que Jesus reúne em si mesmo, e obviamente em Cristo, todas essas funções são transformadas e transmitidas para nós, mas o que eu estou dizendo se aplica principalmente quando a gente pensa em tipos de líderes. A nação de Israel, ela precisava ser governada por meio desses diferentes poderes. Então, aqui no Brasil a gente tem os 3 poderes, né, que, assim, na teoria é muito bom. A gente tem alguns problemas na aplicação prática disso aqui. Mas a questão é que os 3 poderes, eles falam exatamente desse equilíbrio. Em Israel, você tinha também 3 poderes. Você tinha a liderança sacerdotal da nação, que deveria ser o centro do funcionamento de Israel. Você tinha o rei de Israel, que deveria funcionar como um pastor da nação, em conjunto com o sacerdócio. E você tinha também o ministério profético, que deveria atuar como um elemento para trazer equilíbrio em tempos de crise, principalmente. Você vê que na história de Israel, quando o povo estava vivendo um período de avivamento, você tinha pouca manifestação do ministério profético. Por quê? Porque o ministério profético ele vinha exatamente para trazer o povo de volta no momento em que eles estavam se desviando do caminho. Ele vinha para chamar a atenção do povo para a palavra de Deus, para a identidade de Deus e para falar para eles, vocês devem voltar para o lugar onde vocês abandonaram o serviço a Deus, vocês abandonaram uma forma de caminhar com Deus de maneira correta. Então, você tinha esses 3 poderes aí que se equilibravam dentro da nação de Israel, e Jesus, como o Cristo, como o Messias, ele reúne tudo isso nele mesmo, sendo totalmente, assim, ele é o rei de Israel, obviamente. Ele é o verdadeiro profeta. O cumprimento de todo o profetismo bíblico, ele se dá em Cristo. Por quê? Porque ele é aquele profeta semelhante a Moisés, que viria e que o povo deveria dar ouvido às suas palavras. Ele é o sumo sacerdote de uma linhagem sacerdotal que não tem fim, como a linhagem de uma linhagem sacerdotal que não tem início nem fim, como a gente vê na figura de Melquisedeque no Antigo Testamento. Então, o nosso desejo é entender o seguinte, como que essas figuras de liderança demonstram para nós determinadas tendências que nós temos, ou dons que foram colocados por Deus na nossa vida, mas que precisam também ser equilibrados. Se você é um dos pastores de uma igreja local e você trabalha com um presbitério plural, você tem uma possibilidade maior de ter equilíbrio nesses diferentes dons. Mesmo assim, a maioria dos presbitérios, ainda que eles funcionem com uma certa pluralidade, eles vão ter uma característica de algum tipo de liderança. Alguém dentro do presbitério vai se destacar diante dos outros presbíteros e muitas vezes vai ter um reconhecimento da parte deles como uma pessoa que está liderando. Talvez o seu caso é o caso de você ser um pastor singular. Você pastoreia uma igreja e você não tem outros irmãos que têm o mesmo nível de autoridade que você,
e que atuam com você em conjunto no ministério. Talvez você é o pastor da igreja e você tem outros, até presbíteros, mas que eles atuam num nível de autoridade abaixo de você. Existem inúmeros modelos de liderança, mas a questão aqui é que, se você é o pastor principal na sua congregação, ou se você é parte de um presbitério plural, de qualquer forma você precisa reconhecer o seguinte: Jesus precisa ser o pastor sênior das nossas igrejas. Jesus precisa ser o verdadeiro pastor principal de uma igreja. Ainda que haja um reconhecimento de liderança sobre a vida de um irmão, mesmo assim, ele não é o principal pastor, porque Jesus é o pastor principal. E nós somos co-pastores com Jesus. Nós somos cooperadores daquilo que ele está fazendo, porque a obra é de Deus. E só Deus tem qualificação suficiente para conduzir essa obra. E a gente precisa olhar para isso, e isso precisa mudar a nossa mentalidade sobre a igreja, porque é muito fácil a gente se perder em meio às atividades do dia a dia da igreja. A nossa, assim, ter Jesus como pastor principal da nossa congregação precisa levar a gente a refletir sobre uma frase que o próprio Jesus falou, que é: eu edificarei a minha igreja. Jesus não disse: vocês edificarão a minha igreja. Jesus não disse: eu edificarei a igreja de vocês. E a partir do momento que a igreja passa a ser nossa, ela pode perder a edificação que só Jesus pode proporcionar. Então a gente precisa lembrar, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E a gente precisa constantemente se lembrar, essa igreja aqui, essa congregação, esse grupo de pessoas, esse rebanho aqui, que eu estou ajudando a liderar, ele pertence a Jesus. E se Jesus é o pastor, ele precisa ser aquele que conduz esse rebanho. Se Jesus é o pastor, ele precisa ser aquele que edifica esse rebanho, que cuida dessas ovelhas, que lidera elas. Isso significa que eu preciso estar incluso nelas. Tem algumas afirmações que Jesus fez ou que os apóstolos fizeram sobre ele. Por exemplo, ele disse que ele edificaria a sua igreja. Jesus disse que ele, na verdade, a Bíblia diz que Jesus é o nosso apóstolo. E o Ângelo comentou aqui, eu acho que é importante ressaltar, que na Bíblia você tem uma das características fortes do ministério apostólico, é que o ministério apostólico é responsável pela iniciação, pela plantação de novas igrejas. E existe muita discussão hoje sobre ministério apostólico, e tem muita gente que está preocupada em saber quem que é apóstolo, quem que não é, e tem muita gente preocupada em saber se é apóstolo, mas o que eu queria te aconselhar em relação a isso é o seguinte: cara, não fica ligando para isso. Primeiro, quem reconhece o apostolado não é eu nem você, é Jesus e o corpo de Cristo. Paulo falou para uma igreja o seguinte, ele falou: eu posso não ser apóstolo para os outros, mas eu sou apóstolo para vocês. Então, a questão, assim, tem muito mais a ver com o serviço que é desempenhado, com o que está sendo feito, do que com a determinação de títulos. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, fala para nós que Jesus é o nosso apóstolo. Então, a questão é que, se alguém está envolvido com plantação de igrejas, por exemplo, como por exemplo, eu estou fazendo no momento, eu não estou estressado de querer achar um apóstolo ou de querer tentar ser apóstolo. Eu estou simplesmente lembrando do seguinte: Jesus é o apóstolo. E eu quero deixar nas mãos de Jesus a plantação dessa igreja aqui. Eu quero deixar nas mãos de Jesus a liderança de qualquer tipo de movimento. E ainda que Jesus use instrumentos humanos, a gente precisa entender que deve haver um equilíbrio entre a nossa noção da nossa importância pessoal, que isso não é uma coisa que pode ser jogada fora. Você não pode achar que você não é nada importante, que você é algo totalmente desnecessário, porque Jesus opera por meio de instrumentos humanos, mas você também não pode achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Né?
Até porque tomar uma Coca-Cola no deserto não é a coisa mais recomendável, né? Coca-Cola é cheia de sódio. A questão é que você precisa lembrar que o que você está fazendo no ministério é simplesmente tentar ajudar Jesus de acordo com as ferramentas que o próprio Jesus dá para você. Então a gente precisa ter uma noção equilibrada da nossa importância pessoal. A gente não é importante porque a gente de fato tem alguma coisa a acrescentar. A gente é importante porque Deus decidiu que Ele quer nos colocar naquela posição ali e nos usar para aquele determinado fim, mas tudo vai ser feito de acordo com a graça e com o poder e com a capacitação dEle. Não com a nossa habilidade, não com o nosso potencial, não com aquilo que a gente tem condições de realizar. Porque a verdade é que Deus, Ele tem uma mania constante de utilizar pessoas que não teriam utilidade nenhuma se não fosse nas mãos dEle. A gente precisa se lembrar disso. Jesus é o pastor principal de uma igreja. O próprio Pedro, que era apóstolo, falou isso. Ele falou, a gente está servindo ao nosso sumo pastor. Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, a direção da igreja, a mentalidade da igreja, a cultura da igreja, tudo deve ser moldado de acordo com o coração dele, com a mente dele, com o desejo dele, não com o nosso. Não com aquilo que a gente acha melhor, mas com aquilo que Cristo acha melhor. Jesus é quem edifica e faz crescer uma igreja. E esse é um ponto aqui muito sensível para vários irmãos, porque tem gente que fica frustrada com o tamanho da igreja que está servindo. Tem gente que fica o tempo todo sonhando em ter uma mega igreja. Inclusive, nos tempos que a gente vive, se torna cada vez mais comum a ideia de que se você tem sucesso no ministério, isso significa que você tem uma congregação muito grande. Que você tem uma congregação de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mais do que isso. A ideia é que os números vão ser algum tipo de aprovação da parte de Deus daquilo que você está fazendo. Mas isso daí não é a verdade. Isso aí não é a verdade, primeiro porque existe uma coisa bem objetiva a respeito disso, que poucos pastores vão ter igrejas muito grandes. Poucos pastores, poucos líderes, poucas pessoas vão servir em congregações que são gigantescas. E, ao mesmo tempo, quando você olha para a história da igreja, você vê que várias pessoas que a gente recebe influência delas até hoje, que marcaram a história, muitas delas pastoreavam congregações bem modestas. A gente gosta de pensar, por exemplo, assim, é só você pensar no seguinte, até o século XIX, com o Spurgeon, não existiam mega igrejas. Não existiam igrejas com mais de 1.000 pessoas. A maioria das pessoas pastoreava igrejas com um tamanho reduzido, com 100, 200, 300 pessoas. Isso era normal, as cidades não eram tão grandes. Isso daí era o comum de você ver. Só que hoje existe essa aflição, essa pressão sobre as pessoas dizendo o seguinte, você precisa ter uma congregação maior, você precisa que a igreja cresça muito. Mas isso daí não é a realidade do que vai acontecer com a maioria de nós. Inclusive, às vezes a gente tem... você vê em alguns ministérios uma tentativa de concentrar num mesmo lugar diversos ministérios diferentes e pessoas com dons diferentes, numa tentativa de fazer com que uma igreja se torne gigantesca. E, às vezes, o que vai acontecer, e pelo menos assim, estou falando do que a gente tem percebido lá em Montemor, por exemplo, às vezes Deus vai conduzir a gente a simplesmente ir para outros lugares, começar novas igrejas, tocar pessoas que não seriam tocadas se a gente ficasse todo mundo ali enfiado no mesmo lugar. A gente está vendo isso agora. Eu estou começando uma plantação de igreja lá em Campinas e eu falei com o pessoal que eu estou tendo uma experiência
bem diferente da experiência que a gente tem em Montemor, assim, porque eu tenho passado os meus dias conversando com pessoas sobre as incompatibilidades entre o cristianismo e o consumo de maconha, sobre a necessidade de assim uma caminhada cristã que não envolva consultar espíritos do candomblé. Então, tem várias coisas interessantes assim que estão acontecendo lá. Mas o que eu tenho percebido é que uma das maiores estratégias para alcançar, principalmente cidades com o evangelho, tem a ver com plantação de novas igrejas. Só que plantar novas igrejas envolve uma série de dificuldades e dores de cabeça que, às vezes, a gente não quer lidar com elas. Mas pode ser que, assim, a gente está ali, trabalhando na igreja local, e você tem pessoas que têm inúmeros dons, que podem servir de uma forma maravilhosa, e elas ficam ali num lugar onde elas não têm tanta utilidade. A gente está percebendo isso lá. Lá em Montemor a gente tem uma concentração de gente que podia fazer um monte de coisa. E a gente começou a olhar assim e falar assim, gente, a gente precisa mandar esse pessoal embora. Mas aí me mandaram embora. Aí foi uma coisa que eu não esperava. Mas, gente, Jesus também é quem fecha uma igreja. Quando ela se torna infiel, quando ela se torna infrutífera. E lembrando que uma igreja se tornar infrutífera não quer dizer necessariamente que isso é fruto de infidelidade. Uma igreja às vezes se torna infrutífera porque simplesmente acabou o tempo. E Deus quer fazer uma coisa nova. A gente às vezes até pensa, diante do sofrimento, nas palavras de Jó, né? Fala assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente deveria pensar isso a respeito do nosso ministério também. Às vezes Deus decide tirar determinadas coisas. Às vezes acabou o tempo daquilo ali. E às vezes a gente quer continuar com algo que Deus não deseja continuar. E a gente precisa estar atento ao coração dele. A gente precisa estar atento porque às vezes a gente está brigando com assim, unhas e dentes por algo que Deus não deseja mais que aquilo continue, e a gente está deixando de enxergar algo muito melhor que Ele tem para a gente, um pouquinho mais à frente só. Então, a pergunta que a gente tem para responder é a seguinte: como que a gente pode ter Cristo funcionalmente como cabeça da igreja local, sem, no entanto, perder o aspecto dos dons e ministérios dentro do corpo? Então, tem 3 pontos dentro disso daqui que eu acho que são importantes para a gente pensar. Um é, eu preciso reconhecer a minha incapacidade de fazer tudo sozinho. Eu preciso entender que eu não sou suficiente. Quando a gente pensa num rebanho, quando a gente pensa numa congregação, a gente às vezes tem a figura daquele pastor solitário que está lá olhando as suas ovelhas e tal. Mas a verdade é que a perspectiva do Novo Testamento para nós é que um indivíduo não é suficiente para suprir o corpo de Cristo na igreja local daquilo que ele tem necessidade. Então, a palavra principal aqui é delegar. A gente precisa aprender a delegar. A gente precisa aprender. A gente estava conversando esses dias sobre uns irmãos lá do Rio, que assim, às vezes a gente via assim, nossa, fulano, não são vocês não, tá? Só para vocês. A gente via assim, a pessoa colocar
alguns indivíduos assim para ministrar, a gente fala assim, nossa, por quê? A pessoa não está fazendo aquilo ali muito bem feito. Só que a gente começou a perceber o seguinte, a gente viu colocar pessoas que não estavam fazendo a coisa muito bem feita, e aí, de repente, passou um tempo e a gente começou a ver a pessoa fazendo o negócio bem feito. A gente tem uma mania de querer ter um padrão para os outros, um padrão de serviço, que se esse mesmo padrão fosse usado em nós, a gente nunca estaria aqui hoje. A gente quer que a pessoa faça o negócio no mesmo nível que a gente faz depois de anos fazendo aquilo ali. Gente, isso daí é uma coisa óbvia da vida. Qualquer coisa que você vai começar a fazer, você vai fazer mal. A não ser que você seja um gênio, o que você não é. Provavelmente. A questão é que, assim, tem gente que fica em crise e fala, mas como é que eu vou pregar? Vai ser ruim. E aí, e se for ruim? Eu falo assim, não é isso se for ruim não, querido. Vai ser ruim. Você pode ficar tranquilo, que vai ser muito ruim. Mas aí é de ruim em ruim que você fica bom. Você precisa se dedicar àquilo ali, só que às vezes nós como líderes, a gente fica tentando segurar as pessoas até que elas estejam perfeitas. E esse aperfeiçoamento só acontece no serviço. Esse aperfeiçoamento só acontece enquanto a pessoa vai praticando aquilo ali. E é óbvio que a gente precisa ter cuidado com as pessoas, a gente não deve colocar as pessoas numa posição onde elas vão se queimar no seu ministério, onde elas vão, talvez, assim, operar num nível que vai acabar deixando elas mal, ou que vai prejudicar outras pessoas, mas a gente precisa liberar pessoas e entender que conforme a gente libera, conforme a gente delega, conforme a gente compartilha de autoridade, as pessoas vão sim errar, porque todos nós erramos. Todos nós erramos e os outros que vierem depois de nós vão errar, e é assim que a gente aprende a fazer as coisas. Então, cada um vai ter o seu estilo de como treinar os outros, cada um vai ter o seu jeito, as suas estratégias, mas a questão é que a gente precisa aprender a compartilhar a autoridade, porque senão a gente vai ter a crise que muito pastor hoje está tendo. Muitos pastores estão tendo uma crise assim, ferrenha com o fato de que eles não sabem o que fazer, porque chegou um momento e uma idade e um tempo na vida deles que eles sabem que eles precisam passar o bastão, eles precisam passar a autoridade, que alguém vai ter que assumir o lugar deles, e eles não sabem para quem entregar isso daí. Porque eles não prepararam ninguém, porque eles concentraram todas as responsabilidades em si mesmos, porque eles não pensaram a longo prazo. E se a gente entende que Jesus é o principal líder da igreja, a gente não está entregando a autoridade da igreja simplesmente para uma pessoa despreparada, não. A gente está simplesmente falando, Jesus, olha, durante muito tempo você lidou com a minha imaturidade, durante muito tempo você lidou com a minha falta de preparo, e agora eu sei que você vai fazer um trabalho tão bom quanto, ou melhor ainda, com essa pessoa que vai assumir o meu lugar. Então, a gente precisa ter isso em mente, que eu preciso reconhecer a minha incapacidade de fazer tudo sozinho como uma forma de ter Cristo funcionalmente como cabeça da igreja, da congregação local. Segunda coisa é que eu preciso admitir que, gente, sempre vão existir erros e imperfeições na minha liderança. Eu lembro de um caso lá em Montemor, que o Ângelo foi brigar com o rapaz que precisava. E aí ele falou assim, cara, você está fazendo isso errado, porque isso daqui que você está fazendo era coisa boba, assim, era tipo, cara novo, e aí estava andando
muito perto das meninas e tal. Ele falou, cara, isso daqui não é legal, o jeito que você está se relacionando com as meninas da comunidade, está meio próximo demais, e aí você pode acabar gerando alguma coisa, algum sentimento, se você não tem intenção nenhuma. Se você tem intenção, você deveria ser sério, de conversar sobre isso. E aí o menino ficou totalmente chocado com essa repreensão. E ele virou para o Ângelo e falou assim, que isso, cara, você está desconfiando de mim? E aí o Ângelo falou para ele um negócio que é a nossa doutrina. Ele falou assim, cara, não confie nem em mim, eu vou confiar em você, porque eu estou dentro de mim, eu sei o que está rolando aqui, você eu não sei. Então, a questão é que a gente precisa ter esse desconfiômetro. A gente precisa entender, porque tem muito líder, tem muito pastor que fica ofendido se algum erro dele é apontado. E, cara, assim, eu queria te contar, talvez é uma novidade, mas você é um pecador. A surpresa é você estar fazendo alguma coisa certa. A surpresa é a gente não estar, assim... o pessoal fala, tem essa coisa na cultura, né, de pastor ladrão. Mas, gente, pensa no seguinte comigo. Pensa em grande parte das igrejas, que não tem uma instrução ética clara, que o pastor lida sozinho com o dinheiro. Os caras dão dinheiro na mão dele, ele pega esse dinheiro e ele administra do jeito que ele quiser. Se você faz isso, você pode ficar quietinho e fingir que não é contigo, mas reflete sobre o que eu estou falando. O cara lida com o dinheiro sozinho. Todo mundo da igreja vindo lá, dando dinheiro na mão dele. Aí o cara tem esse dinheiro. Aí ele, a princípio, às vezes o cara está bem intencionado. Ele, não, beleza, eu quero ser fiel e tal, tem que pagar as contas, tem que fazer tudo certinho e tal. Mas você entende que, assim, você está dando esse dinheiro na mão de um pecador que não tem nenhum tipo de prestação de contas a ninguém. Sabe qual que é o nome disso? Burrice. É burrice. É burrice dos dois lados. É burrice de quem dá e é burrice de quem recebe. Por quê? Eu sou burro se eu me coloco numa situação sabendo que eu sou um pecador, em que o pecado está muito facilitado para mim. Você precisa desconfiar de si mesmo. Você precisa entender que você é imperfeito, que você tem um monte de defeito, que você tem um monte de coisa ruim em você, que a sua liderança não é a liderança de Jesus. E que você precisa olhar até mesmo para a estrutura do seu ministério de acordo com essas imperfeições e, inclusive, trabalhar para se resguardar disso. Porque se a gente não se resguarda das nossas próprias imperfeições, a gente vai estar atuando no ministério que tem como objetivo cooperar para que as pessoas se tornem mais semelhantes a Jesus, enquanto a gente se afasta cada vez mais dessa mesma imagem. Ou seja, eu estou servindo as pessoas para que elas se pareçam com Jesus, mas eu estou servindo de tal forma que eu vou me tornando cada vez mais parecido com o diabo. E as pessoas ficam espantadas, falam assim, nossa, o pastor fulano lá caiu. Assim, não era sem tempo. Ele estava totalmente pressionado numa estrutura de vida que só fazia com que o coração dele se afastasse cada vez mais de Deus, ainda que a intenção dele era aproximar as pessoas de Cristo. A gente precisa entender essa noção, essa admissão de que eu tenho erros, de que eu tenho imperfeições, de que eu preciso prestar contas para outras pessoas. Eu preciso de gente que tenha a possibilidade de colocar o dedo na minha cara, de apontar meus defeitos, de falar na minha vida, de ter acesso ao meu coração. Se a gente não tem isso, a gente vai se afastar da funcionalidade de Cristo como o cabeça da igreja.
por último aqui, desses pontos, ao mesmo tempo eu preciso entender a importância, o privilégio e a responsabilidade de servir como co-pastor de Jesus. Ou seja, eu preciso entender que isso vai exigir muito trabalho, isso vai exigir muito esforço, e que todo esse trabalho e esse esforço são, para mim, um privilégio dos maiores que se podem ter. A gente ter a possibilidade de cooperar com a obra de Deus é algo tão além das nossas próprias habilidades, da nossa própria identidade, é algo tão... Entende, assim, que é um negócio que não tem precedentes, assim, é você ser convidado, sei lá, pensa aí, pensa numa pessoa que você admira muito, em alguma coisa que você gosta de fazer, talvez você é músico, pensa num músico que você admira muito, e aí esse cara fala assim com você, cara, você não está afim de vir tocar comigo, não? E aí você fala, cara, assim, maravilhoso isso que você está falando, mas eu vou estragar seu show, porque eu não estou no mesmo nível que você. O cara fala, não, mas você vai me ajudar, toca aqui comigo. E aí você vai lá e você toca, todo tímido, que você pensa assim, cara, eu não sou tão bom e tal. E depois que você toca, você pensa, cara, eu estraguei tudo. Eu fiz o máximo que eu conseguia, mas não chega nem aos pés do que esse cara está fazendo. E aí o cara vira para você e fala assim, cara, muito bom você ter me ajudado aqui. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Eu lembro de um exemplo do Mike Bickle, que ele falou que a esposa dele estava deixando os filhos dele ajudarem a lavar a louça. Aí ele chegou em casa e viu a cena. Falou assim, a cozinha estava toda molhada, tinha uns 3 pratos quebrados no chão, a criança estava toda molhada, e tinha uns pratos assim que metade estava passada a bucha e a outra estava suja. Assim, era o filho dele ajudando a mãe a lavar a louça. É assim o nosso ministério. Mas a questão é que para cada prato que a gente limpa a metade, Jesus vem e limpa a outra metade. E o prato fica limpinho no final. E aí você fica assim, e isso que é a maravilha da obra de Deus, que é de você olhar e falar assim, cara, a vida dessa pessoa foi transformada por meio do ensino da palavra, do cuidado, do discipulado. E aí você olha assim, cara, a vida dessa pessoa foi transformada. Eu não tenho a mínima condição de fazer isso. Eu não tinha a mínima condição de operar isso no coração do outro. Isso foi a graça de Deus operando através da minha vida, e isso daí é um dos maiores privilégios que a gente pode ter. Mas, ao mesmo tempo, esse privilégio vem com uma grande responsabilidade. Eu gosto muito da fala de Paulo quando ele diz o seguinte, eu, de bom grado, me gastarei e me deixarei ser gasto. A gente precisa ter esse tipo de coração. Entendendo o privilégio da obra de Deus, eu preciso ter o meu coração disposto a me gastar e a me deixar ser gasto na obra de Deus, para a glória de Deus, por meio da graça de Deus. Então, falando sobre o tríplice ofício de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. Então, entender esse tríplice ofício ajuda a gente, como liderança, a perceber os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Essas 3 ênfases, como eu falei, elas são moldadas pelo entendimento das 3 no Antigo Testamento, mas elas têm um paralelo muito interessante também com os 3 transcendentais da filosofia. Na filosofia tinham 3 elementos transcendentais que eles chamavam de o bom, o belo e o verdadeiro. Quando a gente olha para esses 3 ofícios, a gente vê uma representação dessas 3 ênfases também. Então, o bom, de acordo com essa ideia dos filósofos, era aquilo que era funcional, aquilo que era bom porque era útil. Aquilo que era belo era aquilo que era esteticamente aprazível.
e aquilo que era verdadeiro era aquilo que era de acordo com a realidade. Então, quando a gente olha para o ofício profético, no Antigo Testamento, a gente vê que há um foco na palavra de Deus, na instrução, na proclamação, na apreensão das verdades eternas. E como que isso se manifesta dentro do nosso ofício pastoral? Ou seja, quando alguém tem uma tendência ou um conjunto de dons que aponta para esse lado, geralmente são pessoas que vão ter ou um ministério realmente profético ou um ministério de ensino, mas a questão é que são pessoas voltadas para a palavra, para a verdade. São pessoas que lideram a partir de um forte ministério da palavra. É isso que eu quero que você foque aqui. Pessoas que têm uma forte ênfase no ministério da palavra e que têm uma habilidade grande nessa área. Então elas geralmente vão liderar a partir disso. O ministério vai ser construído geralmente ao redor disso. Quando a gente fala sobre o papel sacerdotal, quando a gente olha para o sacerdote no Antigo Testamento, você tem essa ideia. Geralmente quando a gente fala de sacerdócio hoje, a gente pensa muito só em oração. Mas o papel do sacerdote no Antigo Testamento, ele era duplo. Ele não só era um representante do povo diante de Deus, mas ele também era um representante de Deus diante do povo. E é daí que vem a própria ideia de intercessão. Intercessão não tem a ver só com você falar coisas para Deus, mas quando principalmente os profetas veterotestamentários falavam sobre interceder, eles falavam a respeito de se colocar na brecha, ou seja, de se colocar entre duas pessoas diferentes. Isso daí é você, por exemplo, você fazer intercessão em um relacionamento, é você se colocar entre duas pessoas para reconciliar elas, para unir elas. Então, quando a gente fala desse papel sacerdotal, existe um foco profundo nessa intercessão entre Deus e o povo. Existe um foco em fazer com que as pessoas encontrem refrigério de fato. Existe um foco em fazer com que o amor de Deus possa tocar as pessoas. É claro que se a gente fosse falar disso hoje, a gente traduziria muito mais para uma ênfase pastoral, mas quando você olha para o Antigo Testamento, o sacerdote, ele é contado por Deus como um guia do povo, como alguém que deveria estar ali fazendo esse meio de campo, fazendo com que as pessoas encontrassem o caminho correto de acordo com a instrução de Deus. Então, um líder que tem uma ênfase sacerdotal é um líder que geralmente vai ser uma pessoa voltada para a necessidade de fazer com que pessoas tenham saúde espiritual e, ao mesmo tempo, fazer com que relacionamentos sejam reconciliados. Então, essa ênfase é uma ênfase muito voltada para a pessoalidade. É uma pessoa que é preocupada com relacionamentos, é uma pessoa que é preocupada com o bem-estar alheio, é uma pessoa que é preocupada com que os outros estejam saudáveis na sua vida espiritual, emocional. Então, quando a gente fala de ênfase sacerdotal aqui, a gente está voltado para isso. É uma coisa que se volta. Se o profeta está muito mais voltado para Deus e para a verdade de Deus, o sacerdote está muito mais entre essas duas realidades de Deus e das pessoas, se preocupando que as pessoas se aproximem de fato de Deus. Quando a gente fala do rei, a gente está falando de um foco em fazer coisas, em construir coisas, em um foco intencional em estratégia, em implementação, planos, planilhas, diagramas, levar as pessoas a se moverem, levar as pessoas a estarem engajadas com um determinado propósito, levar as pessoas à ação. A pergunta que está sendo feita geralmente por esse tipo de pessoa é o que pode ser feito, como que a gente pode atingir o objetivo, como que a gente pode envolver as pessoas no que está sendo feito aqui. Então, a ideia é que essas três ênfases, elas têm a sua manifestação perfeita na vida de Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, é alguém que está totalmente comprometido com a verdade de Deus, ao mesmo tempo ele é alguém que olha para o indivíduo e que ele consegue suprir as necessidades do indivíduo de acordo com o coração de Deus, mas ao mesmo tempo ele é alguém que está olhando para um objetivo, que tem uma visão e que vai fazer com que aquilo ali se realize. Essas três ênfases precisam estar reunidas no ministério. Você, como um líder, precisa entender a sua necessidade de crescer
em cada uma delas. Mas, obviamente, você também precisa entender que você vai ser uma pessoa que normalmente vai ter um ou, no máximo, 2 pontos fortes desses aqui. Se você é uma pessoa que tem uma característica mais profética, você vai ter uma ênfase muito forte na palavra. Mas isso não quer dizer que você não deve ter um coração voltado para as pessoas. E também não quer dizer que você não deve ser alguém que pensa a longo prazo, que faz planos, que tem a habilidade de fazer com que as pessoas entrem em ação. Existe um perigo em você enfatizar só um desses aspectos aqui. Na verdade, existem vários perigos. Se você só enfatiza a proclamação da verdade, se você só enfatiza o aspecto profético, você corre o grande risco de sacrificar o amor no altar da verdade. Então, você pode ser tão enfático na verdade que você, na verdade, deixa de enxergar essa verdade por completo e acaba não fazendo com que as pessoas se envolvam pessoalmente no processo. Você pode massacrar os outros com a verdade. E quando você massacra alguém com a verdade, você não leva aquela pessoa a encarnar essa verdade. É igual o cara que... Vocês já viram? O cara que falou assim, né? Não, fulano está descontrolado, está brigando com todo mundo, ele está precisando de compreensão. Aí o cara pegou um taco de beisebol que estava escrito assim, compreensão. Então, essa não é a aplicação correta disso. Essa ênfase, na verdade, ela precisa ser equilibrada com uma empatia que olha para o outro e consegue perceber o que está no coração do outro, de onde ele está vindo. Às vezes as pessoas elas não estão rejeitando a verdade. Às vezes as pessoas elas estão distorcendo a verdade nas suas mentes. E elas precisam de alguém que tenha paciência e verdadeira compreensão para conduzir elas nesse caminho. Então, existe um risco de exaltar o conhecimento ou a obediência acima da verdadeira transformação de coração também. Às vezes, pessoas muito focadas na verdade, elas se satisfazem quando alguém se conforma externamente à verdade. Mas a pessoa, às vezes, ela é só uma conformidade externa, o coração dela não foi atingido por aquilo ali. Existe um risco grande de cair no legalismo, ou simplesmente numa espécie de idolatria intelectual, quando você enfatiza apenas a proclamação da verdade. O perigo de alguém com uma ênfase mais para o lado sacerdotal seria colocar as necessidades dos indivíduos acima dos preceitos divinos. Uma forte tendência a tentar edificar baseado no consenso. Por mais que é importante ter consenso, ele não pode ser sempre alcançado. Essa é a realidade. Nem sempre todo mundo vai concordar. E como líder, você precisa entender que às vezes a falta de concordância não tem a ver com a sua falta de habilidade de articular, mas tem a ver com a falta de disposição da pessoa de se conformar àquilo que é a verdade ou que é a direção de Deus de fato. Para ser um líder, você precisa ser uma pessoa que se torna não imune a críticas, mas pelo menos resistente a críticas que vêm de pessoas que não têm tanta relevância para você. Você precisa escolher pessoas a quem você vai ouvir com muita clareza. E você precisa ter a habilidade de ouvir outras pessoas e ponderar o que está sendo falado, mas você não pode se deixar destruir por qualquer tipo de crítica. Porque se você vai liderar, você vai ser constantemente criticado. E se o seu coração não estiver posicionado da maneira correta, com um desejo de ser fiel a Deus e tendo pessoas a quem você presta contas, você pode ser facilmente arrebentado pelas críticas alheias. Então, essa ênfase que olha muito para o indivíduo, que olha muito para a pessoa, que olha muito para o que o outro está pensando, está sentindo, está opinando, talvez, ela pode levar você a ficar paralisado. Das tendências aqui negativas, essa tendência
é a principal que pode matar o serviço de um líder. Alguém pode ser muito enfático em relação à verdade, e essa pessoa ela vai ter inúmeros prejuízos, e ela vai prejudicar outros também, mas ela é alguém que vai ter muito mais resiliência para ir em frente. Alguém pode ter uma ênfase, como a próxima que eu vou falar, que de ser uma pessoa extremamente pragmática, e ela também ela vai ter habilidade para fazer as coisas de forma que existe uma estrutura. Mas se você é uma pessoa que é abalada pela opinião de outros constantemente, você vai ficar paralisado e provavelmente você nunca vai conseguir sair do lugar. Eu não estou querendo dizer que os outros dois sozinhos são saudáveis, mas o que eu estou querendo dizer é que os outros dois sozinhos conseguem continuar caminhando. Esse daqui sozinho paralisa completamente. A ênfase do rei, quando ela fica sozinha, ela pode gerar um pragmatismo vazio, que não tem nenhuma manifestação da verdade. Ela pode tender a criar sistemas e estruturas sem considerar o coração das pessoas, que leva àquilo que o Abnério comentou aqui, né? Assim, a igreja vai bem, mas o povo vai mal. Você olha a igreja, aquela coisa maravilhosa. Aí você olha o indivíduo, você vê que o negócio não está bem das pernas. Então existe essa tendência de uma obediência sem a graça de Deus, e também uma forte tendência a destruir coisas que o próprio Deus está fazendo, mas que não apresentam resultados muito práticos e visíveis. Existem coisas que são de Deus e que aparentemente não estão dando nenhum resultado e que a gente precisa preservar, porque tem a ver com algo que vai talvez ser um investimento a longo prazo, tem a ver com algo que não vai ter realmente resultado aparente. Uma das principais características desse tipo de liderança é a quase que extinção da oração na igreja local. Então, existe um pragmatismo e ele olha para a oração e fala assim, a oração eu não estou vendo qual é o resultado claro da oração, e aí a pessoa acaba negligenciando isso. Gente, a gente precisa entender, isso daqui eu não estou falando da minha própria cabeça, isso eu estou só papagaiando uma pessoa mais sábia do que eu. Existe uma tendência da gente assim, querer enfatizar os nossos pontos fortes e esconder os nossos pontos fracos. Isso não é saudável para a nossa liderança. A gente precisa trabalhar nos nossos pontos fracos. A gente precisa expor isso para outras pessoas. A gente precisa pedir ajuda naquilo que a gente não sabe fazer, ou naquilo que a gente tem dificuldade de fazer. Se a gente faz isso, a igreja é beneficiada. Se a gente entende que a gente precisa trabalhar em determinadas coisas na nossa vida que estão fracas, que estão meio capengando, a igreja ela vai ser enriquecida por isso. Existem exceções, sim. A exceção é, quanto mais você avança, por exemplo, se você está trabalhando numa igreja local e você está começando e você está ainda precisando treinar muitas pessoas para a liderança, você vai ter que ser um líder mais completo. Quando uma igreja local cresce e tem uma abundância de dons que vão surgindo ali, você tem talvez a possibilidade de ser uma pessoa um pouco mais especializada. Então, existem pessoas que são, assim, são incríveis na palavra, mas que não têm essas outras habilidades aqui. A pessoa, às vezes, ela não tem um coração muito voltado para o outro, muito empático, ela não tem habilidade para administrar determinadas coisas, para estabelecer estruturas e metas, mas se ela está numa equipe ou numa igreja que tem diferentes dons que podem suprir isso, ela pode às vezes até se dar o luxo de investir no seu dom principal e a igreja vai ser beneficiada. Mas a verdade é que a maioria de nós está numa situação que a gente precisa crescer nessas outras áreas. E para crescer nessas outras áreas, a principal forma de fazer isso é através da cooperação do corpo de Cristo. A gente precisa pedir ajuda para outros. A gente precisa depender de outras pessoas, inclusive, às vezes, de ministérios extralocais, que têm ênfase diferente da nossa,
que têm ênfases que complementam os dons que nós temos. E quando a gente faz isso, não só nós somos enriquecidos, mas a igreja também é extremamente abençoada. A gente precisa avaliar a nossa vida e entender que assim, qual que é a minha tendência como líder? Eu sou uma pessoa muito voltada para a palavra, eu sou uma pessoa que as pessoas reconhecem o meu dom de transmitir o ensino das Escrituras ou de transmitir uma palavra que traz impacto ao coração das pessoas, mas como que eu estou nessas outras áreas aqui? Como que eu sou na forma como eu lido com outros? Como que eu consigo trazer pessoas para perto? As pessoas se sentem seguras perto de mim? Eu consigo compreender o coração do outro? Eu sou uma pessoa que tem a habilidade de estabelecer uma visão. Porque às vezes a gente, por exemplo, o cara pode ser muito bom pregando, proclamando, profetizando, ensinando, mas quando vai ver, ele não consegue transmitir uma visão, ele só consegue transmitir empolgação. Empolgação passa, mas uma visão é uma coisa que permanece. Então, talvez ele precisa crescer nessa outra área. Talvez você é uma pessoa ótima, você é aquela pessoa que você está na igreja e você vê tudo que está errado. Você vê tudo que as pessoas precisam fazer, você vê tudo que precisa ser mais bem administrado, organizado, mas se você tenta transmitir isso para outro, você mata a pessoa. Você precisa crescer nessas outras áreas. Você precisa de ajuda. E a gente precisa se ajudar nisso. Existem dons dentro da igreja local e existem dons fora da igreja local que podem nos auxiliar nesse processo. Mas para que a gente possa fazer uso desses dons, eu coloquei aqui uma lista de algumas armadilhas que existem que podem nos impedir de receber a ajuda que a gente tanto precisa. Assim, a gente tem que entender o seguinte: a gente sempre tem que estar consciente do risco de edificar a igreja em cima da personalidade de um indivíduo e não em Cristo. Então, quando a gente procura essas ajudas, a gente abre espaço na igreja local para que outras pessoas tenham um reconhecimento de autoridade, até sobre a nossa própria vida. Se você como um pastor local está lidando com ministérios extralocais, isso daí traz saúde para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não é edificada sobre você. Se a igreja é edificada sobre você, ela vai acabar. Se a igreja é edificada sobre você, ela vai herdar todos os seus defeitos. Se a igreja é edificada sobre você, ela não vai ter como ir além de quem você é. Mas se a igreja é edificada sobre Cristo, a igreja como um todo vai além, incluindo você. Então, quais são essas armadilhas, essas minas terrestres que muitas vezes estão escondidas no nosso percurso dentro do ministério? A gente precisa entender que o nosso orgulho e a nossa ambição egoísta são um risco constante para nós. E às vezes o nosso orgulho, ele vem disfarçado. Já viu aquele... Porque tem gente que pensa assim, nossa, eu estava discutindo não. Eu estava conversando uma vez com um aluno do CPP e esse aluno do CPP estava tendo muito problema com uma das monitoras. E aí eu fui sentar com ele para tentar resolver, para saber, mas aí, por que você está tendo tanta dificuldade com essa pessoa? Aí ele falou assim, cara, eu acho essa pessoa muito arrogante. Eu tenho dificuldade quando ela vem falar as coisas e tal. Eu acho ela orgulhosa, arrogante. Aí eu falei para ele, então, posso te falar uma coisa? Você sabia que orgulho e arrogância só incomoda gente orgulhosa e arrogante? Porque a pessoa que não é orgulhosa e não é arrogante, ela vê alguém que é orgulhoso e vai assim, deixa fulano, tudo bem. Relaciona sem problema nenhum. Mas quando a gente tem o nosso coração cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de vontade de ser o centro, a gente vê o outro orgulhoso e arrogante e fala assim, vai competir comigo agora. Não vai dar certo isso daqui, só pode ter um. Então, o nosso orgulho, às vezes, ele vem disfarçado de uma preocupação com o outro. Ou simplesmente a gente quer que a pessoa... Olha só o absurdo, olha só aonde que a nossa mente vai. A gente quer que a pessoa olhe para o nosso exemplo de humildade e siga ele.
E a gente não vê a falta de lógica nesse raciocínio que a gente está tendo aí. Mas a questão é que isso acontece. Muito problema que tem na igreja tem a ver com o fato de que a gente está preocupado de perder o nosso espaço. A gente está preocupado de outra pessoa ser tida como mais importante do que nós. A gente está preocupado de que a gente não vai ser o centro das atenções. E, infelizmente, tem muito pastor que está doente nesse sentido, que está o tempo todo tenso, preocupado de que vai perder a sua posição, de que as pessoas vão falar mal dele. Cara, se você é pastor, deixa eu te tranquilizar em relação a isso. As pessoas falam mal de você. E sempre vai ter quem fale. E isso não precisa mudar, porque você não precisa ligar para isso. Porque se as pessoas estão falando mal de você, das duas uma. Ou elas têm motivo, e se elas têm motivo, você precisa arrepender, ou elas não têm motivo. E se elas não têm motivo, você não precisa se preocupar com isso. Mas a questão é que a gente precisa ficar de olho nessa nossa ambição egoísta e nesse nosso orgulho. E uma coisa que você nunca deve fazer, tá? Nunca. Você nunca deve, gente, presta bem atenção nisso. Isso é uma das coisas mais importantes que a igreja brasileira precisa aprender hoje. Você nunca deve pedir perdão pela pessoa porque você odiava ela, tinha inveja dela ou se incomodava com alguma coisa que ela fazia que não era errado. Por que você não deve fazer isso? Porque você está só ofendendo a pessoa. Fala assim, cara, queria te pedir perdão, que eu te achava uma babaca. O que você fala? O que você fala? Obrigado, tá bom, você xinga ela, eu não sei como reage a esse tipo de coisa. Assim, queria te dizer que eu sinto inveja de você, queria te pedir perdão. Você não precisa pedir perdão, pede perdão para Deus. Fala com outra pessoa, fala assim, eu tenho inveja de fulano, eu fico com raiva da pessoa e eu não tenho motivo. Não fala para a pessoa. Você só está, estragando esse relacionamento para sempre. Que a pessoa, toda vez que ela olhar para a tua cara, ela vai falar assim, você me achava babaca. É só isso que ela vai pensar. Óbvio, né, gente? Mas outras armadilhas que a gente precisa evitar. A gente precisa colocar sempre em xeque a nossa tendência ao farisaísmo. Por quê? Porque o farisaísmo, esse orgulho religioso, ele sempre funciona só para o outro. A gente sempre está julgando o outro porque ele não está seguindo determinados padrões que nós estabelecemos. A gente precisa perceber que se Deus colocou uma pessoa próxima de você, se essa pessoa tem dons, tem habilidades, pode cooperar, a gente precisa entender que a primeira coisa que a gente precisa construir não é uma crítica detalhada a todos os defeitos dela. O que a gente precisa olhar é para aquilo que ela tem de bom, para aquilo que ela tem de contribuição. Focar nos defeitos do outro é aquele negócio assim, né? Se você só foca no que é negativo, você cria uma cultura de negatividade. A cultura de negatividade, todo mundo sai mal. Todo mundo sempre sai mal. Se a única coisa que você tem é crítica o tempo todo, você também vai receber só crítica o tempo todo. E o que vai acontecer é que você vai causar uma cultura de doença na igreja. Então, a gente experimentou isso. A gente tentou começar a igreja lá em Montemor
tendo como fundamento confrontar uns aos outros. Então, assim, a base do que a gente queria viver como igreja era confrontar um ao outro. Era falar o que estava errado. Não foi muito legal, não. Assim, hoje é piada. Hoje é piada, né? Tinha uma... A gente falava, assim, muito de fazer Mateus 18. Só que aí o povo ia fazer Mateus 18, que é a instrução de Jesus quando o irmão pecar, mas ia falar para tudo. Para tudo. Eu queria te falar que eu não gostei do jeito que você penteou seu cabelo hoje. Era um negócio absurdo. Nossa, era cada negócio que não tinha nada a ver, assim, o povo confrontando de umas coisas meio boba. E aí, no fim, o que acontecia? Todo mundo ficava o tempo todo tenso. Então, você não pode criar relacionamentos com as pessoas baseados só naquilo que é negativo. Você quer uma dica para melhorar isso? Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Essa pessoa que você está querendo falar com ela, pedir perdão, porque você acha ela chata, não faz isso não. Ora por ela. Começa a orar por ela, porque na presença de Deus, Deus vai te mostrar como Ele enxerga essa pessoa. A última coisa que eu queria tocar aqui é o seguinte, que está um pouco ligado à questão do nosso orgulho, mas é insegurança. Uma das coisas que eu mais vejo atrapalhar a trajetória de líderes é o fato de que eles se sentem inseguros. E você sabe qual que é o maior remédio para a sua insegurança? Não se levar tão a sério. Porque assim, lembra comigo aqui, você é pecador. Os seus pais, também pecadores. E talvez você pense assim, cara, tem tanta coisa na minha vida que eu precisava resolver, tem tanta coisa na minha vida que eu precisava melhorar. E tem mesmo. E pode ser que você encontre com pessoas que são muito melhores que você. Pode ser que você encontre com pessoas que são muito mais habilidosas que você. Pode ser que você encontre com pessoas na igreja que têm muito mais potencial do que você um dia vai conseguir ter na vida. Pode ser que essas pessoas, como no exemplo, te substituam. A gente já ouviu uma vez alguém criticar, é porque às vezes eu fico inseguro de aparecer uma pessoa melhor do que eu e essa pessoa tomar o meu lugar. Falando de funções na igreja. Aí eu te faço uma pergunta. Se aparecer uma pessoa melhor que você não quer que ela tome o seu lugar? Ou seja, você prefere se segurar ao seu orgulho do que ter benefício para o corpo de Cristo? Mas a questão é que não necessariamente alguém melhor do que você vai tomar o seu lugar, porque o chamado de Deus na nossa vida, ele não tem a ver só com a nossa habilidade. O chamado de Deus na nossa vida tem a ver com o desejo e vontade dele, de demonstrar a glória dele. A gente... É um negócio que eu falo com muita gente, assim, eu falo assim, cara, eu estou no lucro. Deus me chamou para ensinar a palavra dele. Deus tinha muitas opções melhores do que eu. Mas ele decidiu que ele queria me chamar. A minha segurança não é no fato de eu ser melhor do que os outros. A minha segurança é que eu sou muito pior e Deus gosta de se amostrar. Deus gosta de mostrar. Aqui, ó. Lembra? Olha o que eu fiz com ele aqui, ó. Olha o que ele está fazendo. Aí os anjos devem ficar assim, não. Mentira, Deus. Fulano? Não sei o nome dos anjos. Mesazel, que é tudo uns nomes assim. Olha aqui, fulano, o que Deus fez, cara. E aí os anjos ficam lá se divertindo, tipo,
o Big Brother deles, só que santo. Então, a vida de Jesus deve moldar o nosso ministério. Isso tem a ver com reconhecer as nossas fraquezas, mas reconhecer também a força que há no corpo de Cristo, para que a gente possa ser auxiliado por outros, mas ao mesmo tempo também para que o nosso coração seja moldado e a gente seja aperfeiçoado dia a dia. Então, isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Se puder ficar em pé, eu queria só fazer uma oração. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti as nossas limitações. Sabemos que o Senhor as conhece muito melhor do que nós. Mas, Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Oramos, Senhor, te pedindo, molda o nosso coração para ser semelhante ao coração de Jesus. Faz-nos crescer como líderes, mas principalmente, Senhor, faz-nos crescer como discípulos do Teu Filho. Queremos seguir o Cordeiro onde quer que Ele vá, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.